Meu caro amigo, minha cara amiga, nós iremos nessa videoaula trabalhar sobre a Lei do Exercício Profissional, LEP, a Lei do Exercício Profissional em Enfermagem. Dentro desse conceito, trabalharemos a Lei 7498 de 86 e o Decreto 94406 de 87. Muita gente pergunta, professor, mas por que estudar as duas leis? Nossa, professor, mas eu estudei, só que eu percebi que elas são muito parecidas, a gente precisa estudar as duas mesmo, por que uma fala a mesma coisa, quase que a mesma coisa que a outra e assim por diante? Na verdade, a lei, ela foi feita, obviamente, pelo Poder Legislativo, promulgada pelo Presidente da República, no caso José Sarney, na época, não é? E a lei, o decreto 94406, ele veio para organizar a lei. Eu fazendo uma analogia em relação a isso, eu poderia citar, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, para a gente entender esse processo de lei e decreto, né? O Sistema Único de Saúde, a sua essência foi promulgada na Constituição de 1988. Porém, a 8080, a 8142, que são chamadas leis orgânicas, elas vieram para organizar esse sistema de saúde, regulamentar esse sistema de saúde. A palavra regulamentar, vejam bem aqui vocês inclusive, ó, a Lei 7498, ela dispõe, opa, peguei a caneta errada, ela dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e da outras providências. Ou seja, ela cita, ela apresenta que haverá uma regulamentação do exercício da enfermagem. Porém, essa regulamentação, ela é realmente firmada pelo Decreto 94406. Vejam vocês que do ano da lei e o ano do decreto se decorreu aí quase que um ano, tá? Justamente para quê? A lei fala sobre a regulamentação do exercício e o decreto, ó, tá regulamentado, tá aqui o regulamento. O regulamento tá aqui, tá? Então, por isso que elas são muito parecidas. Só que a gente observa, por exemplo, no decreto 94406, quando se fala das profissões e etc e tal, ele detalha um pouquinho mais, tá? Mas na sua essência, elas são muito parecidas, obviamente, porque o decreto, ele regulamenta o que foi falado já na lei. Então, só para a gente entender esse processo, certo? É importante dizer o seguinte, ó, quais são as categorias de enfermagem? As categorias de enfermagem presentes na Lei 7498 e no Decreto 94406, né? As categorias são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Então, caso você venha fazer uma questão que pergunte sobre as leis do exercício profissional, não é? Essas são as categorias presentes na Lei 7498 e no Decreto 94406, tá? O artigo 11, ele é o artigo mais cobrado da Lei 7498, mas ele tem o seu referente também no decreto, como você pode observar, não é? Ele fala sobre a ação privativa do enfermeiro. E a grande maioria, grande parte das questões, a maioria eu poderia dizer, né, em concursos públicos, elas cobram justamente isso, tá? Aquilo que é privativo do enfermeiro, tá? Porque o pessoal acaba não entendendo muito o que significa ação privativa. Muitas vezes, por ser uma lei do exercício profissional da enfermagem, o pessoal interpreta que é privativo do enfermeiro aquilo que o auxiliar, o técnico, a parteira não pode fazer.
Porém, na verdade, quando se fala ação privativa do enfermeiro, o técnico não pode fazer, o auxiliar, a parteira não pode fazer e nenhuma outra profissão também pode fazer. É privativo do enfermeiro aquilo que o médico não pode fazer, o farmacêutico não pode fazer, o dentista não pode fazer e ninguém mais pode fazer. Então isso é a essência de ação privativa do enfermeiro. É aquilo que só o enfermeiro e só ele pode fazer, pode executar. O artigo 12, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tá? Ó, orientação e acompanhamento em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem. Então aqui uma coisa importante, pelo decreto 74, pela lei 7498, decreto 94406, a gente vê o seguinte, a gente vê muitas vezes que o pessoal fala, a sistematização da assistência de enfermagem ela é feita pelo enfermeiro exclusivamente. Se a gente for pensar, o que acontece? É o enfermeiro que planeja, é o enfermeiro que faz diagnóstico de enfermagem, etc e tal. Mas o processo de planejamento da execução de enfermagem, tá, também faz parte o técnico de enfermagem. Quando alguém me pergunta, professor, a sistematização ela é privativa do enfermeiro? Não, não é privativa. Até porque, se você pegar a resolução 358, você vai ver o seguinte, que nas etapas dessa sistematização, o técnico participa ativamente. Por exemplo, na etapa de coleta de dados, o técnico pode participar? Pode participar. Na etapa de diagnóstico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem em si, ele não vai participar. O processo de prescrição, teoricamente, ele não faz a prescrição de enfermagem, mas ele pode sim participar do planejamento da assistência, né? A implementação, geralmente, é ele que vai fazer mesmo. O processo de avaliação, ele pode participar. Então, quando a gente fala sistematização, é isso. Eu não posso dizer que só o enfermeiro vai fazer isso. O técnico, ele participou de grande parte dessas etapas. E isso já é conferido pela própria lei do exercício profissional, tá? Orientação, acompanhamento em grau auxiliar, participação no planejamento da assistência de enfermagem. Então isso daqui é algo que eu não posso me esquecer. É ação do técnico, sim, participar, ajudar no processo de assistência de enfermagem. Professor, mas pode ficar o técnico de enfermagem, ele pode ficar, por exemplo, então, supervisionando um setor de enfermagem? Não, gente. Daí, de repente, a gente parte para uma ação, supervisionar, coordenar, gerenciar um setor de enfermagem é privativo do enfermeiro. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio, tá? De natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como participação em nível de execução simples em processo de tratamento, não é? Então aqui a lei ela já interpretava que o auxiliar de enfermagem, obviamente ele tem uma formação um pouco menor do que o técnico de enfermagem, então ele participa de ações que teoricamente que na prática, na verdade, não teoricamente, que na prática não estão relacionadas diretamente com o processo de vida do paciente, vamos assim dizer, né? Então, assim, ele trabalha mais o auxiliar, não o técnico. O auxiliar trabalha mais com a questão da própria higiene do paciente e assim por diante, tá? Então, é isso, descrito aqui no artigo 13 da Lei 7498, as ações do auxiliar de enfermagem. Aí eu pergunto, é privativo do enfermeiro a consulta de enfermagem?
A consulta de enfermagem, meu amigo, minha amiga, é privativa do enfermeiro, sabemos disso, não é? Ah, o cara trabalha, por exemplo, num posto de saúde, uma unidade básica de saúde, e foi implementado lá que se faz agora a consulta de enfermagem. O auxiliar, o técnico pode ir lá fazer? Não. A consulta de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro. E aí diz assim, e a SAI é privativa do enfermeiro? O processo de sistematização da assistência de enfermagem, né, dentro das suas etapas, ele também existe a execução do auxiliar e do técnico de enfermagem na coleta de dados, na própria implementação. Ele não pode fazer de forma nenhuma a prescrição de enfermagem. A prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro, mas ele pode participar nesse planejamento para a implementação, não é? Ele pode participar, ele pode dar a opinião dele e etc. e tal. O processo de implementar a prescrição de enfermagem, o técnico auxiliar participa diretamente e ativamente, e o processo de avaliação também vai ter a participação deste profissional. Meus amigos, um grande abraço, fique com Deus. Não deixe, gente, de dar uma lida rápida na lei, comparando, na sequência, dá uma olhada no decreto para você perceber que é muito semelhante e faça um exercício. Tente achar o que tem a mais no decreto. Isso vai ser uma coisa legal para vocês irem percebendo essas ações. No mais, um grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.